A partir de agora, a gente mergulha num mundo muito mais divertido, porque a gente começa a brincar com as formas combinadas, quer dizer, tudo aquilo que a gente viu até agora, linha, graduação e camadas, além dos planos de alteração horizontal, os chamados reposicionamentos, podem ser todos combinados. Então, nós vamos transformar essa boneca aqui, que é um antigo Bob, num Pixie, que é um corte super pedido aqui na plataforma. E para isso, o projeto é usar uma graduação na nuca, camadas regulares na zona média e camadas regulares com desconexão no topo. Você vai ver que essa combinação pode e deve ser ampliada. Então lembra disso, tudo que eu mostrar aqui você deve pensar, e se o cabelo fosse bem curto, e se fosse bem fino, e numa crespa, isso funciona? Sempre você pode fazer esse set de combinações em muitos outros cabelos, em muitas outras situações. Por isso eu quero incentivar você a ampliar essas ideias que eu te dou aqui agora e quero receber suas dúvidas, quero ver os seus resultados também. Não deixa de compartilhar com a gente. Vamos lá. A gente inicia esse corte fazendo as separações o mais limpo possível. Então, ligando os dois ossos mastoides e separando assim a área que a gente está designando como nuca. E para esse painel, eu optei por usar graduação com movimento de quadril. Então, eu quero que esse cabelo saia com A grande e B pequeno, e a cada sessão eu vou mover o meu quadril. Quer dizer, ao final do processo, eu vou ter uma nuca com um leve sorriso. Como meu quadril foi girando, todo corte vai ser redondo também. Isso vai preparar as outras fases desse corte. Vou elevar um pouco mais a boneca, então vale para ti usar um mocho, manter a área de corte próximo dos olhos, é uma medida de saúde e uma medida que vai ampliar seus resultados também. Como eu já te chamei a atenção em outras situações, eu evito usar presilhas. Então procuro deixar o cabelo organizado, mas sempre em caimento natural. Uma sessão como essa no salão vai te levar uns 3 minutos aproximadamente, então eu não tenho problema em criar marcas aqui. Mas, de maneira geral, sempre que você puder, evite o uso de presilhas também. E agora entra a mágica do pente, olha só. Aqui você pode ver claramente A longo, B curto. Se é esse o comprimento que eu quero, então eu preciso que você aplique essa tranquilidade. Repara, A longo, B curto. Vou trabalhar bem próximo aos dedos, sem pressa. E antes de dar sequência nesse projeto, se acostuma a olhar. Checa de fato se te parece equilibrado, se esse é o efeito que você gosta. E se a resposta for afirmativa, você segue viagem. Então, vou fazer primeiro as seções aqui do meu lado esquerdo e sempre acompanhando com o quadril. Então, eu não estou puxando para trás. Aquele mesmo cuidado, enxerga o guia, segura e corta. Com cada sessão, um pequeno passo e o quadril acompanha, sempre de frente para o trabalho. Aqui é a posição de mão que eu estou usando, a posição número 4. Então, ao elevar o cotovelo, eu crio uma posição bastante respeitosa com a minha articulação, com a minha coluna, enxergo claramente o meu trabalho e me sinto confortável aqui. Então, não esquece de, durante os seus exercícios, você também fazer essa análise. Precisa ser confortável, precisa não gerar dor nem cansaço.
E aqui a gente já consegue perceber como o fato do meu quadril ter girado gera um efeito com um leve sorriso, como você pode ver aqui. Se eu tivesse ficado com o meu quadril parado, essa linha de peso ia descer. Pequeno movimento ficaria reto. Então a gente vai reproduzir a mesma ideia do lado direito e a gente segue adiante. Como eu troquei de lado, sempre importante, sempre que você achar necessidade, que tiver dúvida, você fazer a conferência do que foi feito no lado oposto. Quero chamar a sua atenção também que agora do lado esquerdo, do lado direito, os meus dedos apontam para baixo. Né? Se você prestou atenção, do lado esquerdo, os meus dedos apontavam para cima. E do lado direito, meus dedos apontarão para baixo. No caso dos canhotos, vai ser exatamente o oposto. Fiz a primeira sessão e, como de costume, a gente sempre vai conferir se há conversa com o que foi feito no outro lado. Então, repara que o meu lado direito está um pouquinho mais longo na primeira sessão que eu conferi, um pouquinho mais longo na segunda sessão que eu conferi, e embaixo está bem. Então, aqui eu tenho mais, igual. Eu vou retirar um pouquinho dessa aqui, até que eu sinto que há equilíbrio entre os dois painéis, e aí eu posso seguir com segurança. Tá? Super importante, não corta todo o painel esperando que vai ficar bom, porque você se vê naquela situação que você é obrigado a texturizar, a usar desfiadeira, e aí todo o equilíbrio do seu corte fica prejudicado por conta dessa não conferência. Então eu sei que na parte alta e parte média eu posso retirar um pouquinho mais. E novamente, eu vou fazer essa checagem. Olha só, agora iguais. Agora sim, eu posso seguir com confiança, tá? Uma coisa que eu estou sempre destacando em sala de aula, a necessidade de você colocar o seu trabalho na caixa de presente. O que isso quer dizer? Organizar o trabalho de forma que você goste. Porque se eu pentear sem atenção, por exemplo, se eu gerar um movimento para fora sem perceber, repara como a apresentação do trabalho fica feia. E quando fica feio, a gente se torna inseguro e o cliente pode perceber isso. Você vai revisar mais vezes, você vai voltar para conferir uma coisa que já está pronta. Então, observa a diferença disso para isso aqui. A forma com que você apresenta o trabalho é fundamental para que você se sinta confiante e siga trabalhando. Até porque na parte da nuca, o cliente ainda não está participando. Ela está de frente para o espelho, ela não sabe o que está acontecendo aqui atrás. Então, se você gosta, você vai ter confiança para continuar com firmeza. Se não, não. Essa parte, então, como você pode ver, ó, nós temos a fórmula A maior que B e não cobre, com o movimento de quadril. Então, tem uma graduação distribuída de forma redonda. Nessa zona média, a gente já vai juntar uma outra forma. Eu vou trabalhar aqui com camadas regulares. A fórmula é A igual a B. Eu posso ligar a esse ponto ou não. Não é obrigatoriedade. Então, aqui eu já quero introduzir um conceito novo. Cada painel é um ente individual, como vizinhos de um mesmo prédio que somente se cumprimentam, alguns nem mesmo se falam e alguns são grandes amigos. Com relação a painéis de um corte, funciona exatamente da mesma forma. Existem painéis que eu posso criar uma grande interdependência, então esses painéis se conectam, eles trabalham juntos, enquanto outros eu posso deliberadamente eliminar qualquer tipo de conexão entre eles. Então, a gente já vai partir para a parte média desse cabelo. E a partir de agora, a gente vai pensar de um jeito muito simples. Camada regular nada mais é que cópia de crânio.
Então, eu estou cortando o cabelo, mas eu estou sempre pensando na pele. Aquilo que o formato de crânio me propõe é o que eu vou reproduzir na minha linha de corte. Ou seja, todos os fios podem ter 1 dedo, 2 dedos, 4 dedos. Então, você estabelece o que é necessário e segue copiando o crânio. Muito simples e de resultado muito interessante, muito rápido, né? E eu vou trocar umas ideias com você em relação ao topo. Na minha opinião, a parte mais importante e a parte mais frequentemente prejudicada com um excesso de textura quando a gente pensa em um pixie. Então, a partir de agora, também a distribuição desse painel vai ser redonda, então você vai perceber movimento de quadril em todo o meu trabalho, mas tudo muito direto. A igual a B, então uma cópia exata do crânio. De novo, o pente é a nossa estrela. E aqui, como o cabelo é curto, eu não tenho muito espaço para pentear. Vejo muito essa repetição. Procure evitar isso, olha só. Segurei o cabelo do comprimento que eu quero, eu tenho uma leve conexão aqui, A igual a B, como você pode perceber, e todos os fios do mesmo tamanho. Passo para o lado. Então, quero que você lembre desse conceito também, né? Cortar bem e repetir bem. Você observa com clareza o guia e corta exatamente sobre ele. Passa para o lado, sempre de frente para o trabalho, com muita clareza. Enxerga o guia. Então, parei nessa posição, peito sempre de frente para ela, siga o movimento lateral, siga o trabalho que está sendo feito. Enxerguei o guia, já estou em posição de corte. Tudo que é feito no primeiro lado está sempre correto. Já parou para pensar? Não importa o que eu faça, o primeiro lado está sempre adequado. O grande problema, e esse vai ser um desafio para todos nós durante toda a nossa carreira, é repetir no segundo lado o que foi feito no primeiro. Ouso comentar com você também que a maior parte dos cortadores tem um problema no uso do pente, não da tesoura. Afinal de contas, a tesoura é um instrumento que gera um fascínio, mas a função dela é encurtar os fios. O verdadeiro instrumento e o mais especial é o pente. A forma com que você cuida do cabelo, com que você posiciona e orienta as sessões, essa sim, é nessa hora que você pode ver um profissional bem experiente, separar um profissional realmente que sabe o que está fazendo do que não sabe. Então observa como o movimento parece simples, mas é aí que se esconde o segredo. Eu posiciono a mecha para corte e a partir de agora o meu pente virou uma estátua. Esse pente não oscila, não move, eu tenho clareza do que deve ser cortado, substituo o pente pela mão e a tesoura só corta. Então eu frequentemente vejo muitos alunos perdendo energia e tempo, preocupados se vão segurar a tesoura assim ou assado, e uma tesoura com uma liga especial de uma marca X ou Y. Sinceramente, acho perda de energia, de recurso e de tempo. Concentre-se no uso correto do seu corpo para que você tenha uma carreira saudável, livre de dor e longeva, e como você usa o pente. Te digo que essa fórmula é garantida, fórmula de sucesso. Vou virar um pouquinho mais a boneca para você não perder nada desse trabalho, que é muito simples. Então, eu quero que você trabalhe exatamente nisso, num ritmo de trabalho. Você não precisa trabalhar nem com pressa e também nem lento demais, mas como se você fosse um robô. Nos primeiros exercícios, você vai se sentir um pouco estranho, como se fosse fake, forçado,
mas depois se torna muito natural. O que é interessante disso é que o cliente sempre sabe mais do que a gente quer passar. Ele observa que seu trabalho tem um ritmo, uma clareza, que você não está improvisando. Aquele painel que você cortou, está cortado. Ele não te vê voltando e revisando e uma área que já cortou, você volta e recorta. Parece um trabalho improvisado, parece algo artístico, mas de segunda classe. Né? Quando a gente estabelece um ritmo técnico no trabalho, você não tem dúvida, você vai direto ao que deve ser feito. Isso faz muita diferença na percepção de valor que o cliente atribui ao seu trabalho. Então, vou seguir a mesma história, seções verticais, congelando o pente no momento que eu vejo o guia e cortando. Aqui, eu quero que você exercite também a seguinte percepção. Eu poderia começar a puxar essas mechas para trás para gerar reposicionamento triangular. Então, pensa bem, eu faria redondo e triangular. Ou eu posso fazer tudo reto para ele ficar quadrado. As opções são muitas. Eu posso também puxar para frente e deixar esse cabelo curto na frente e vir alongando na parte de trás. As possibilidades são quase que infinitas e você é a pessoa que vai decidir o que quer em termos de resultado. Agora, momento importante. Vou chamar a atenção para duas coisas. Primeiro, eu não estou perdendo tempo nem energia com esse tipo de detalhe que eu tenho aqui, que eu tenho ali. Isso é perímetro, sempre vai ser feito a seco. Detalhe número 2, toda a segurança e tranquilidade que você me viu aplicar nesse lado vão ser transformados em cautela no lado 2, porque eu tenho certa liberdade para cortar, mas eu já tenho um guia. Eu não posso fazer um trabalho novo no lado direito. Então, ó, esse trabalho eu não tive limites, fui fazendo num ritmo bem leve, bem agradável. No lado 2 eu preciso a cada 2 mechas, 1 mecha, 3 mechas. Sempre que eu tiver dúvida eu venho para o meio e confiro o equilíbrio com conferência mecânica, eu confiro a harmonia, a simetria entre os dois painéis. Vai ser muito importante, tá? Então vou deixar a boneca nesse plano aqui e nós vamos fazer o mesmo trabalho. Quando eu chegar nesse ponto, eu giro um pouquinho mais a boneca, assim você não perde nenhum detalhe. E eu vou fazendo esse tipo de trabalho e sempre que for necessário, conferência. Então vamos lá, primeira sessão do lado 2, eu vou trabalhar da mesma forma. O pente posiciona o cabelo até que eu veja o guia, minha mão congela, nada de movimento e corto. Já num primeiro momento, eu vou fazer uma conferência entre a mecha 2 do lado direito, mecha 2 do lado esquerdo e ver como é que eu estou me saindo. Equilíbrio aqui. Tudo segue bem, então seguimos viagem. Mecha 3 do lado 2. Me sinto mais seguro, então já vou fazer a 4 direto. Quando você vai usar o sistema 3, que é esse sistema de conferência entre os lados, é bom você valorizar, fazer isso com seriedade, porque o seu cliente também entende o que está acontecendo. Olha só, vou conferir nesse momento, mecha 4 do lado 2, mecha 4 do lado 1. E aqui, vou ficar um pouquinho de frente para você perceber qual seria a perspectiva do seu cliente, né? Ela está te vendo no espelho, trabalhando com a coluna reta, de maneira respeitosa, consigo e com o cabelo, e ela te vê fazendo isso aqui, com essa seriedade, passando os dedos em ambos os hemisférios e percebendo se há equilíbrio entre os painéis. E eu vou compartilhar esse resultado com você, para que você não tenha nunca a ilusão de que para alguém isso é fácil. Olha só o que aconteceu aqui, ó. No começo do painel eu tenho sutilmente maior o lado direito, a segunda seção eu tenho um pouquinho maior
e a terceira seção tem um pouquinho maior. Isso quer dizer que possivelmente eu reposicionei demais ela para o centro. Então eu vou voltar a tirar bem um pouquinho aqui, tirar um pouquinho no meio, um pouquinho embaixo. Então essa é a premiação para quem confere o seu trabalho. Você sempre vai ter certeza daquilo que precisa ser feito para que fique sensacional. Vamos lá. Uma nova conferência rápida. Agora sim, sigo o trabalho. Mecha 6. Congelei minha mão ao enxergar o guia. Corto. E confiro, tá? Mecha 6 do lado 2, mecha 6 do lado 1. Não precisa ser absolutamente simétrica, mas deixa eu mostrar para você. Mecha 6 do lado 1, mecha 6 do lado 2 e novamente eu vou confiar muito mais no meu tato do que na minha visão para perceber ó, que estão simétricas. Então, com o deslizar dos dedos, embaixo tem um pouquinho mais de comprimento, vou tirar um pouquinho mais da parte de baixo. E essa busca se transforma em hábito, vai ser muito natural para você fazer, desde que você aplique com regularidade. Depois você não vai nem mesmo precisar pensar para fazer isso. Agora eu já estou numa região muito mais confortável, as laterais da cabeça, como você já viu no nosso material de apoio, é a região fácil do crânio, né? O pior, a área mais perigosa é a curvatura sobre o osso mastoide. Então aqui é uma região muito tranquila, você dificilmente terá problemas nas laterais, né? Aí sobre os ossos da fronte. Ó, fiz outras 2 sessões, terceira agora, e vou fazer a conferência. Olha só, tá bem no alto da orelha esse lado, bem no alto da orelha esse lado aqui. E vou fazer conferência mecânica. Meu lado direito um pouquinho mais longo, volto e retiro um pouco mais. O que é interessante é que o deslizar dos dedos vai te dar uma ideia muito clara do quanto você precisa tirar para alcançar equilíbrio entre esses dois painéis. Agora sim. E fica mais fácil, só tenho mais 3 sessões. Então, sessão de número agora 7. Um pouquinho mais longa a minha última sessão, volto novamente. A partir de agora, a gente chegou na nossa última parte, já estamos no topo. Então, para recapitular, tenho graduação na parte de baixo, você percebe claramente esse movimento para dentro, distribuído de maneira redonda. Depois, camadas regulares em todo o contorno, A igual a B. Então, acima de qualquer outra coisa, a gente está fazendo uma cópia de crânio. Já no topo, aqui sim eu preciso de cuidado. O erro mais frequente para o Pixie é cortar todos os fios curtos. E aí a pessoa fica parecendo... às vezes remete muito a um corte infantil, a um corte de criança, ou um corte masculino. Então vou pedir para que você sempre tenha muito cuidado com isso.
pensando esse painel em dois comprimentos diferentes que vão trabalhar juntos. Então, primeiro eu vou estabelecer os fios longos do Pixie e depois eu vou trabalhar os fios curtos. Você vai ver que essa mistura de texturas dá um resultado muito legal, muito feminino e fica muito fácil de trabalhar com seus clientes. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é pensar nos nossos fios longos. Então eu vou separar esse cabelo em hemisfério posterior e frontal, porque esse cabelo aqui, ó, que eu dividi bem no alto da cabeça, na verdade no alto dos mastoides aqui, eles vão vir naturalmente para trás. Enquanto esses aqui, a tendência é que eles sejam projetados para frente, especialmente no cabelo curto. Se você reparar bem, no couro cabeludo, o cabelo nasce para frente nessa região. Então é bom que a gente não lute contra o cabelo, porque a gente está falando de um corte curto realmente. Então na parte de trás, aqui também nós vamos trabalhar com camadas regulares, A igual a B. E eu quero lembrar você o mesmo conceito que nós usamos antes. Esses vizinhos aqui podem se falar ou não. Você tem duas opções. Você pode fazer ligado a esse painel de baixo ou, de propósito, deixar mais longo. Então, nesse primeiro momento, a gente vai fazer ligado, tá? Olha só, você tem aqui a referência do que você cortou embaixo, aqui no meu pente, ó. E a gente vai abusar do conceito ESC, que quer dizer enxergar, segurar e cortar. Enxerguei o guia, segurei o cabelo e corto, copiando a curvatura craniana. Você percebe como a minha linha de corte veio em curva? Porque a minha base também é curva. Antes de sair cortando esse cabelo, observa o resultado e vê se ele te agrada, tá? Então, essa avaliação visual é fundamental. Vê se você gosta do efeito. Se a resposta for afirmativa, segue com confiança. Se você achar que demanda algum tipo de ajuste, eu achei muito pesado, tira um pouco mais de A. Eu achei muito longo, retira de A e B. Isso vai ficando mais claro à medida que a gente for passeando nesses conceitos. Então, vou fazer camadas também paralelas e seguir cortando pelo meu guia. Com o mesmo conceito, olha só, enxerguei o guia, segurei e cortei, uma leve curva copiando o crânio. Enxerguei meu guia, segurei e cortei. Copiando o guia e ligando na parte de baixo, nesse exercício específico. Sempre pensando, tá? A mecha que será cortada, pouco cabelo. A mecha usada como referência, muito cabelo. E aqui você já percebe o resultado agora das camadas. Vamos fazer a mesma coisa no lado 2 e a gente segue com o trabalho. Acho que essa perspectiva vai ficar boa para você. Enxerga meu guia, segura e corta, copiando a curvatura craniana. Checa na mecha gêmea do lado oposto, se elas estão equilibradas, se elas conversam a mesma, se elas têm a mesma fala. Enxerga com clareza o guia e corta. E assim chegamos à nossa última seção da parte de trás, parte posterior. E você já pode antever, a gente está falando de camadas regulares. Camadas regulares, quero que você lembre, é a técnica mais fácil da gente gostar. O olho humano capta como sendo harmônico. Então é fácil a gente bater o olho e dizer, tá tudo certo, tá? Agora a gente vai para a parte da frente, e aqui eu quero que a gente pense com muito cuidado no comprimento do pixie. Então se você pensa um corte assim, por exemplo, se teu objetivo é um pixie com 4 dedos, nós vamos pensar pelo menos mais metade, 2 dedos ou 3 dedos a mais, para que esse cabelo ainda tenha uma certa movimentação.
Eu sei que parece loucura, mas você vai ver que interessante que fica. Então, vamos pensar um novo painel aqui, e aqui eu quero fios mais longos. Então, olha só, esse vai ser meu comprimento final, só que eu vou dar mais uns 2 dedos, pelo menos. Então, ó, esses são os fios longos do meu Pixie. Eu vou pegar seções bem finas e seguir com a mesma ideia, enxergando meu guia, cortando sobre ele. Pego a próxima seção, com calma, o pente é estrela. Calma, não coloca a mão esquerda, observa o guia, daí segura para cortar. Olha, esse painel central já está pronto. Nós vamos fazer agora os 2 das laterais superiores. Então, uma dica que eu te daria é move o quadril um pouquinho para o lado, para você trabalhar sempre de frente, ao invés de sobrecarregar a sua coluna. Ao mover o seu nariz, lembra da nossa máxima, né? Nariz na mecha. Agora, olha só, eu tenho o guia da parte de cima aqui, ó. E eu sigo com o mesmo trabalho. Acho o meu guia, copio a curvatura do crânio. Acho o meu guia, copio a curvatura do crânio. Acho o guia. Vou fazer a mesma coisa do lado esquerdo. Eu quero que você lembre, esses são os fios longos do Pixie, então não se assusta com essa percepção de desconexão. Isso faz parte da brincadeira. Movi o meu corpo agora para o lado esquerdo, para eu estar sobre o painel que eu vou cortar, e vou fazer a mesma coisa. Olha só, encontrei o meu guia, copio a curvatura do crânio. Acho o guia, copio a curvatura do crânio e vou assim até o fim. A partir de agora, eu já tenho a estrutura desse Pixie pronta. Vou secar ele sempre com as mãos, tá? Ponto super importante. O Pixie não cabe ser usado para trás, dificilmente ele vai ficar com um ar bacana. Claro que clientes têm opiniões específicas, você pode receber um cliente que queira utilizar o cabelo para trás, mas especialmente depois que a gente colocar os fios curtos aqui, fica muito difícil utilizar esse cabelo para trás sem que ele fique muito arrepiado. Então a gente vai secar esse cabelo sempre para frente, colocando mais energia na palma da mão, como eu vou te mostrar daqui a um segundinho. E a partir daí eu vou mostrar para você detalhes interessantes na colocação de textura nesse painel superior, tá? Então você vai reparar que ao invés de trabalhar com meus dedos, eu vou procurar trabalhar sempre com a palma da mão, tá? Cobrindo o crânio com o cabelo. Ainda assim é uma técnica de wrap drying, né? A técnica do embrulho. A partir de agora eu já tenho a base preparada para esse Pixie. Você vê os fios longos, eles estão em ligeiro desconexão com a parte de cima, mas a partir de agora a gente vai colocar fios curtos, combinando com o resto. Então aquele projeto de 4 dedos de comprimento, por exemplo, entra em vigor. A questão é, você pode sempre decidir... A questão é você sempre pode decidir que percentual de fios curtos você quer nessa mistura. A questão é, a partir de agora, você vai decidir quantos fios curtos e longos em termos de percentual. Aqui eu vou usar faixa de 40%. Então, eu vou voltar para a minha seção 1 e vou colocar aqueles fios agora com 4 dedos de comprimento. Ficou uns maiores, com os quais eu não contava.
Tá vendo? Eu tenho aqui 2 e eu vou introduzir a tesoura dessa forma, posição de mão número 3. Então, para você lembrar, 1, 2, 3, para que o trabalho fique ergonômico e não haja pressão no seu punho, que continua bem alinhado, tá? Então, ó, 1, 2, 3, posição 3, no finalzinho do dedo indicador. E agora eu vou entrar no mesmo sentido da fibra, fechando a tesoura na base. Um cuidado super relevante é você não replicar a textura numa mesma seção 2 vezes, tá? Então, ó, apliquei nessa seção, separo cuidadosamente com as mãos, pode usar presilha se for o caso, não tem problema. O que importa é que você não passe 2 vezes na mesma seção, sob pena de você desequilibrar a forma. Então, ó, esse cabelo já foi feito, esse eu não volto para ele. Pego a minha segunda seção e vou replicar o mesmo estímulo. O nome dessa técnica é Deep Cutting, corte profundo. Então, trabalhando no mesmo sentido que a fibra, entrando com muito cuidado. Eu fiz 2 vezes, então faço 2 vezes em todas elas. E esse painel já era mais curto de uma franja antiga. Fiz isso na região do centro desse topo. Vou ter o mesmo cuidado, com a mesma paciência nas laterais, tá? Então agora eu vou fazer esse lado direito, depois o lado esquerdo com o mesmo princípio. Vou fazer a mesma coisa do lado esquerdo, fazendo 2 passadas de dip. Um detalhe que vale a pena comentar é que eu estou fechando a tesoura na entrada, tá? E não na saída. Então, olha, eu vou ter sempre 2 pontos de comprimento bem definidos. Os fios longos e os fios curtos aqui, onde está posicionado o meu dedo. Para esse percentual não existe certo e errado, você vai definir, tá? Eu vou usar esse mesmo estímulo também na parte de trás. Então, ó, já fiz os painéis frontais, vou usar um pouquinho nessa região para gerar o mesmo tipo de identidade de textura. Então, mesma coisa. Segurei na base, protegendo o comprimento que eu não quero encurtar. E vou fazer 2 passagens. Agora eu já tenho a mistura para um pixie. Os fios longos permitem que esse cabelo seja projetado para o lado esquerdo ou para o lado direito. Então eu tenho muitas possibilidades, é um cabelo que aceita a estilização. Se todos os fios são cortados curtos, ele vira um bloco. E aí o cliente tem dificuldade de estilizar de maneiras diferentes. E agora sim chegou o momento da gente decidir o que a gente quer para essa frente, o que a gente quer para as linhas de perímetro. Então você vai se acostumar com essa linguagem aqui na plataforma,
90% dos cortes a gente deixa o perímetro para ser feito como última etapa. E a gente até costuma chamar de maneira, de forma divertida, que essa é a linha do dinheiro. É aqui que o cliente percebe valor, percebe qualidade no seu trabalho. E lembra, qualquer especialista pode opinar sobre uma linha de perímetro mal feita. Então a gente sempre deixa para o final, tá? Então vamos lá, vamos ver o que surge de inspiração. E eu quero que você aí na sua casa pense, o que você faria? Deixaria ele bem sólido? Deixaria ele só translúcido? Ó, o mesmo princípio que eu utilizei na parte de cima, eu vou usar nesse contorno aqui. Gosto desse comprimento, mas quero mais translucidez. Então você pode tanto fazer a mão livre, como você está me vendo fazer agora, ó, com muito cuidado. Lembra que você tem um instrumento cortante próximo do rosto? Então demanda muito cuidado. Você pode ver que eu estou usando também a minha mão esquerda para apoiar o instrumento e deixar ele muito estável. E olha só, eu vou retirando densidade capilar até que eu sinta que ele tenha transparência que me agrada. Se eu quiser ele com uma sensação de mais engomos, eu posso repetir as tesouradas, olha, 2, 3, 4 no mesmo lugar, dou um espaço e faço mais tesouradas e mais. Você vai notar que ele vai começar a separar em gominhos. Então, como eu te falava, o erro número 1 dos pixies, na minha opinião, é que todos os fios são feitos curtos demais e aí ele ganha uma aparência de cabelo de criança ou de cabelo masculino. A gente precisa ter muito cuidado com isso, tá? Tá vendo? A mesma técnica que a gente usou em cima, deep cutting. No sentido da fibra, não precisa ter medo. Desde que a tesoura entre no mesmo sentido da fibra, você não vai ter surpresas desagradáveis. E aqui o céu é o limite, tá? A sua interpretação, aquilo que você julga necessário para que esse cabelo ganhe o seu jeitinho, a sua assinatura, o jeito da sua clientela. Estou pensando aqui nas minhas linhas de perímetro, estou imaginando algo que contorne esse crânio e chegou a hora de fazer. Tá vendo? Saindo do maxilar, fazendo uma curva bem bonita em direção à nuca. Vou fazer simétrica do lado oposto. E vou manter essa linha desconecta como que eu fiz aqui. Então, ó, várias tesouradas no sentido dos fios. Estou usando a mão esquerda para estabilizar. E vou criando rupturas nessa linha. Tá vendo? Para que ela fique mais serrilhada, mais irregular. Mesma coisa desse lado. Pontos para a gente destacar são o seguinte: as texturas não são obrigatórias. Nos últimos anos, a gente vem fazendo textura quase como se fosse uma obrigação, para fazer show para o cliente. Só que é super importante você ter clareza do que é necessário. Ó, nas laterais foi feito todo em corte contínuo, tudo plano. No topo, a gente trabalhou com textura. Então, esse é o resultado final, sem nada de estilizadores, tá? Sem spray, sem gel, sem nada do tipo. E ainda assim, você se permite criar 1 milhão de resultados diferentes. Olha só, se ela secar o cabelo mais liso, você vai perceber que ele não tem marcas e que ele permite, que ele aceita muito bem, ó, ser jogado para a esquerda e não marca, ser jogado para a direita, sem marcar também. Então, para fazer um look super clássico, bem tradicional, né? Ou
usar um look com bastante textura. Para isso, basta que você ressalte a presença dos fios curtos. Então essa é uma manobra que eu gosto muito, mover os meus dedos e dar uma leve coçadinha na raiz, que você já vai hiperexpor todos os fios curtos, né? Todo o desencontro, essa mistura entre fios curtos e longos. Então, olha, o simples fato de eu fazer isso, mesmo sem produto, ele já cria uma textura muito mais agressiva, muito mais forte, dando a possibilidade de inúmeras possibilidades de styling. Então, você é quem define, tá? Claro, podemos deixar também as orelhas de fora, fazer ainda mais curto na base. A partir de aqui o movimento é seu. Você é convidado a misturar as técnicas de linha, graduação, camada e sempre pensando na distribuição desses fios, quadrado, triangular ou redondo. Espero que você tenha gostado e te espero num próximo vídeo, tá? Bons estudos para você!